Aqui é o Isis Jazarete, terapeuta corporal sistêmico, facilitador de constelações, psicólogo, escritor, etc. E é nosso bate-papo habitual nesse nosso canal, onde a gente sempre traz dúvidas, questões, assuntos a tema das constelações sistêmicas. E dessa vez, uma coisa que vira e mexe, uma pergunta que sempre acontece, né? Perguntas assim que nos meus encontros, nos meus seminários, nos meus workshops, as pessoas vira e mexe fazem, né? É o seguinte, fala, Isis, eu posso constelar o meu animal, o meu cachorrinho? Né? É uma pergunta bem interessante, né? E a gente vai tentar responder aqui de forma bem clara, tá? Para que vocês não tenham dúvida e também para que vocês não misturem as coisas. Primeiro, é importante, eu sempre digo, é importante a gente deixar claro que constelação familiar, constelação sistêmica, tem a ver com a nossa vida, né? Tem a ver com a tomada de consciência, tem a ver com a gente entender aquilo que está acontecendo com a vida da gente neste momento. Então, a constelação familiar, por ser uma tomada de consciência, uma ferramenta que vai ajudar você a esclarecer a sua vida, ela tem que ser tomada, tem que ser vivida de livre e espontânea vontade. A pessoa que faz a constelação tem que estar consciente daquilo que está acontecendo e, lógico, estar livre, desimpedida e com toda a liberdade para fazer aquilo que ela quer. Óbvio, que um animal não tem como fazer isso, Então, obviamente que eu não vou constelar um cachorro, Eu não vou trazer o cachorro, o gato ou qualquer animal que seja para dentro de uma sessão de constelação e constelar o animal. Não tem sentido nenhum nisso. E é por isso que algumas vezes as pessoas fazem essas misturas, Não, a gente não constela animal, tá? Nesse sentido de que a gente não vai poder dar para aquele animal, dar para aquele ser a consciência que ele precisa, Não se trata disso. Seria até, na verdade, uma violação, em termos assim de consciência, Porque animal é animal e a gente é a gente. Tá? Mas o que a gente faz? Na verdade, quando a pessoa pergunta assim, Isis, posso constelar o meu animal? Posso constelar o meu pet? O que na verdade ela está perguntando? Fala, Isis, eu posso constelar o sintoma que está aparecendo no meu pet? Eu posso constelar a situação que está acontecendo com o meu cachorrinho, com o meu gatinho, com a minha tartaruga? Aí sim, a gente vai constelar esse sintoma, essa ocorrência, essa situação que está acontecendo com o seu animal, com o seu pet. E por que a gente pode fazer isso? Aí está a explicação. Por que a gente pode constelar o sintoma e não o animal? Porque o sintoma, na maioria das vezes, tem a ver com o sistema familiar. Aí sim, Por quê? Por um motivo bem simples. Os animais, quando eles entram no nosso convívio, chamados animais domésticos, quando eles entram no nosso círculo ali, eles passam também a fazer parte desse sistema familiar. Hoje em dia é muito comum, na verdade, as pessoas substituírem, entre aspas, não é dessa forma, mas as pessoas trocarem os filhos pelos animais, Então, em vez de ter filho, tem cachorrinho. E, obviamente, que eu não estou aqui criticando nem julgando ninguém, não se trata disso. É apenas observando. Então, esses animais, mesmo que eles não tenham uma consciência ampliada, eles fazem parte também. Eles adoram, eles amam esses tutores. Quando um animal ele entra no sistema familiar, no convívio, ele passa a conviver com aquela pessoa, admirar aquela pessoa e, sim, amar aquela pessoa que está cuidando dele. É como se nós, vamos dizer assim, como se nós fôssemos os deuses desses animais. Então eles olham para a gente com muito amor, com muita gratidão. E via de regra, o que acontece, principalmente com os animais domésticos, que estão dentro da nossa esfera de atuação, é que os animais também observam a gente. Eles ficam olhando para a gente. E se a gente está triste, obviamente que ele também vai ficar triste.
Se a gente está alegre, ele também vai ficar alegre. Se a gente está com problema, aquele amor, aquela devoção do animal pela gente vai fazer com que ele também queira resolver esse problema. É, que a gente vai chamar dentro da constelação sistêmica, uma mentalidade infantil. É o amor infantil, o amor cego, que quer curar tudo, que quer resolver tudo por amor, né? Simplesmente por amar. Né? Mais uma vez, eu não estou dizendo que isso é certo nem que isso é errado. Só estou comentando, observando que isso de fato acontece. Né? Então os animais, assim como as crianças pequenas, olhando para as dores do sistema, olhando para os problemas do sistema, querem, por amor, resolver. E passam então a sofrer a influência desses problemas. É muito mais comum do que a gente imagina. E via de regra, eu costumo dizer que os animais costumam adoecer no nosso lugar. Então observe, se você tem lá um pet, um cachorrinho, um gatinho, uma tartaruga, o que quer que seja que está dentro do seu convívio, e se esse bichinho começa a adoecer frequentemente, isso significa que ele está querendo, por amor, resolver algum problema que não é dele, um problema que é dos tutores. Tem um caso muito interessante, né, no caso que eu trabalhei com isso, certa vez num grupo, um casal veio com essa temática, falaram, olha, minha cachorrinha está com essa dificuldade, já foi no veterinário, já passou por isso, já passou por aquilo, e essa dificuldade não acaba, né? Ele está sempre recorrendo com esse tipo de sintoma. Eu disse, então vamos olhar. Porque via de regra, pessoal, a única coisa que a gente faz em constelação é olhar para aquilo que está acontecendo. Constelação nada mais é do que a postura que você tem diante da vida. Tanto é que no original, né, na formulação original das constelações, em alemão, significa isso, postura. Qual é a sua postura diante da vida? Como é que você olha para isso? Né? Como é que você enxerga essa situação? Então, numa sessão de constelação, a gente não vai fazer nada mais, nada menos do que olhar para essa situação, olhar para aquilo que está realmente acontecendo e muitas vezes aquilo que você não está enxergando, aquilo que você não está percebendo. Os vínculos de amor, os compromissos de honra, né? As vinculações de ódio e assim por diante. Né? Tudo isso acontece e perpassa o nosso sistema, atravessa, né, essa realidade e vem desembocar na nossa situação. E os animais que fazem parte do nosso ciclo, né, eles também sofrem isso. Então, como eu falei para vocês, via de regra, é muito comum que esses animais domésticos, esses animais que fazem parte da nossa vida, adoeçam antes da gente. Então, quando a gente olha para esse sintoma, quando a gente olha para essa ocorrência, a gente vai entender de onde ela veio, né? Por que aquele animal se meteu a fazer isso, né? Vamos colocar assim, ou porque ele permitiu que isso acontecesse com ele. Né? E nesse caso muito interessante, então o casal trouxe, né, o sintoma. Veja bem, a gente não constela o animal, é muito importante que vocês entendam isso. Constelação familiar não tem a ver com animais. A gente não vai constelar o animal. A gente vai constelar o sintoma que está acontecendo com o animal doméstico, que participa desse círculo íntimo, né, daquelas pessoas. Então, esse casal trouxe esse sintoma, né, essa questão que envolvia, no caso, a cachorra, para que a gente olhasse. E aí, dito e feito, colocamos nas representações dentro de uma sessão de constelação e verificou-se que, em realidade, né, aquele sintoma que a cachorrinha estava apresentando não tinha nada a ver com ela, mas tinha a ver com o casal, era a dinâmica do casal, né? E aí a gente pôde então liberar aquela cachorrinha, né, de permanecer nesse sintoma, nessa necessidade de curar o casal. E não por acaso, uma semana depois, né, quem estava com sintoma eram os tutores. Funciona assim. Então quero que vocês entendam o mecanismo, a dinâmica das coisas. Tá? Então a gente não constela animal.
Tá? Não adianta você trazer o seu cachorro, não adianta você trazer o seu gato, a sua tartaruga. A gente não vai constelar o animal. Não se trata disso e a constelação não serve para isso. Mas a gente pode constelar sim o sintoma que está aparecendo naquele animal, né? Se for o caso, entenda bem, se for o caso de uma dinâmica do sistema familiar, porque eventualmente pode ser uma dinâmica do próprio animal, né? De repente o animal comeu alguma coisa que não devia, de repente o animal, né, se meteu numa briga, aí não tem nada a ver com o sistema familiar, tem a ver com ele mesmo, né? E aí o veterinário vai resolver essa situação. Nós estamos falando de casos em que, né, a pessoa leva o animal até o veterinário, faz tudo aquilo que é possível e o animal não sai da problemática. Ou sai e quando volta para o ambiente doméstico, o problema retorna. Então aquela recorrência, né? E aí a gente percebe claramente que não tem a ver com a fisiologia do animal, né? Então, por favor, preste bastante atenção, tá? Não existe constelação animal. O que existe é constelação familiar, que vai olhar para o sintoma que o animal doméstico está apresentando. É muito importante que a gente faça essa distinção para que não ocorra essas misturas, esses enganos, né? Essas promessas outras aí, né? E nós estamos falando, pessoal, de constelação familiar. Existem outras técnicas aí, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas e aí vocês estão livres, né, para procurá-las. Nós estamos falando aqui exclusivamente de constelação familiar. E constelação familiar, como eu falei para vocês, significa tomar consciência daquilo que está acontecendo. Até para você entender aquilo que você está fazendo com o seu animal. Como é que o seu animal está olhando para você? Quais são as suas dinâmicas que está sendo levado àquele pequeno ser? E por que ele está querendo olhar para isso, né? E é muito legal que uma vez, numa constelação, quando você percebe que a problemática não é do animal, mas sua, aí você, como adulto, pode resolver as suas questões. E uma vez que você resolva as suas questões, naturalmente você libera o seu animalzinho. É bem simples e é por isso que eu estou pontuando. Então a pergunta é, posso constelar meu animal? Não, a gente não constela animal. Posso constelar o sintoma que esse meu animal está apresentando? Sim, podemos constelar, sim, esse sintoma, que na maioria das vezes representa um olhar para a problemática do sistema familiar, né? Espero então que tenha deixado bem claro essa distinção, né, para que não haja mais equívoco, nem mistura, nem essas falácias que a gente ouve por aí. Constelação familiar significa tomar consciência daquilo que está acontecendo com você e com os seus. É só isso. Não tem nada mais além disso. Aproveita então, peço que você dê um like aqui neste vídeo. Esse vídeo depois vai para o meu canal no YouTube, lá onde você pode encontrar vários materiais, sempre com o tema das constelações familiares, né? Espero que você tenha gostado. Você pode também fazer sugestão de tema, pode fazer comentários, depoimentos, reclamações. Nós estamos aqui para ouvir você, para que a gente possa melhorar ainda mais este bate-papo e que esse bate-papo também possa chegar a mais pessoas, tá certo? Um grande abraço e a gente se vê numa outra oportunidade. Até mais!